Estamos começando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e do sociólogo Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade onde você está falando. Olha, a Prefeitura de Contagem toma a administração de UPAs e hospitais de urgência que eram geridos por uma empresa terceirizada. Segundo o município, a empresa não cumpria compromissos com funcionários e fornecedores. Eduardo Costa, bom dia. Bom dia para o amigo, bom dia para todo mundo, que Deus nos proteja. Eu estou até preparando, qualquer hora dessa eu vou fazer aqui à noite, né, no jornal da nossa edição noturna, um comentário sobre as chamadas cirurgias que são chamadas eletivas e que são consideradas não urgentes, que estão suspensas desde o começo da pandemia. Isso é o fim da picada. Tem a mãe de um colega nosso, ele me contou ontem, no estacionamento da rádio Itatiaia, ele trabalha como porteiro, que a mãe dele está, eu esqueci a palavra, mas é quando a mulher começa a perder o útero, entendeu? O útero cai e quer sair do corpo. E tem que fazer uma cirurgia para reconstruir. A mãe dele está sofrendo com isso, tem 6 meses. 6 meses. Em Contagem, outra colega nossa, a Sueli, com um filho mal no hospital, precisando de cirurgia. Sexta-feira, eu liguei para a assessora, a Cristiana, assessora lá da Marília, e falei assim, aqui, não é papel de repórter, nem seu, mas vamos, é um caso humanitário, você pode ajudar? Vou ajudar. Ontem, o moço saiu do hospital sem ser operado, dizendo que lá não tinha equipamento para fazer isso. Saiu do hospital. E foi procurar no privado 12 contas. A gente tem milhões de casos assim. Então, se está tratando mal, se está atrasando o pagamento de salário, se está fazendo as coisas erradas, é substituir mesmo, é tirar e assumir. É esse o caminho, Júnior Moreira? Bom dia mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Olha, Eustáquio, se a terceirização não está dando certo, que a prefeitura assuma, né? Essa é uma das funções do poder público, né? Saúde, junto com a educação, né? Agora, não pode ficar só assim, né? Teve prejuízo para os cofres públicos? Alguém perdeu a vida por falta de má gestão dessa empresa? Algumas perguntas precisam ser feitas, a situação precisa ser investigada e a empresa, se realmente fez coisa errada, deixou de pagar, deu prejuízo ao cofre público, alguém perdeu a vida por causa da má gestão, precisa ser responsabilizado. O problema é que no Brasil, o poder público esquece um pouquinho disso. Nós também esquecemos um pouquinho disso. Então não é só tirar é o primeiro passo. Se tudo que a prefeita lá de Contagem disse é verdade, então o primeiro passo é tirar. A partir daí, investigação e responsabilização não pode ficar só desse jeito, não. A nossa colunista de economia, Rita Mundim, também participa da Conversa de Geração. Ô Rita, a terceirização muitas vezes é questionada, né, por esses e outros motivos aqui no Brasil. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Quando faz-se uma opção por uma terceirização, na verdade é uma parceria público-privado. Como o Júnior Moreira bem disse, a saúde, educação e segurança são funções do Estado. Então, está havendo, inclusive, um movimento no sentido de diminuir o papel do Estado na economia para melhorar a função do Estado como provedor de serviços públicos, serviços coletivos. Então, toda vez que é feita uma parceria público-privada, uma terceirização, o objetivo, né, com isso é melhorar o serviço para o cidadão. Mas é necessário que, no caso, o município de Contagem, também cumpra o seu papel de fiscalizar os termos do contrato. Então, por que chegou até esse ponto? Então, tem muita coisa para ser discutida e para ser colocada, porque é preciso, né, orar e vigiar. Então, quando é feita uma transferência, né, da prestação de serviço público para uma empresa privada, existe um contrato, e esse contrato tem que ser cumprido e tem que ser fiscalizado por aquele município que o contratou. Então, tem muita coisa para ser apurada nisso aí. Então, existiu também, na minha opinião, né, uma falha na fiscalização do cumprimento do contrato. E, repito, eu não vejo problemas, né, pelo contrário. Tudo que for feito para melhorar a qualidade do serviço ao cidadão deve ser tentado.
mas também deve ser fiscalizado. E o seu posicionamento, Luiz Flávio Sapori, bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, meus colegas, Rita, Eduardo, Moreira, ouvintes da Itatiaia, bom dia a todo mundo. Não há dúvida de que é um caso que merece uma atuação dura e direta da Prefeitura de Contagem, né, pelo noticiário que eu vi agora no jornal. A entidade, na verdade, não é uma empresa, né? Nós temos que deixar claro, é uma organização social, o CIP, supostamente, a princípio, não pode ter fins lucrativos. Então, é um modelo, não é um modelo convencional de terceirização, né? A gente tem que ter clareza disso, desse tipo de contrato previsto na legislação brasileira, que a princípio não é ruim. Isso é adotado em vários outros setores da atividade pública, mas quando a entidade não está provendo serviços contratar de maneira correta e com qualidade, efetivamente a prefeitura, o poder público tem que agir. Então, a prefeitura de Contagem faz muito bem, e como bem disse o Júlio Moreira, que se apure as devidas responsabilidades. Eustáquio, a fala do Sapori me alertou para um aspecto que eu tenho que realçar aqui. Todos nós 5 concordamos, né, que se está errado tem que mudar. Mas eu preciso dizer que eu defendo esse tipo de parceria, principalmente com instituição não lucrativa. E a turma do PT, historicamente, como é o caso da Marília, que era do PT, não gosta, né? Que é tudo estatizado. Eu sou mais a favor de ter esse tipo de parceria, porque bem sabemos, nós todos, que para você contratar um médico no serviço público, você leva 3 anos. Você leva 1 ano para fazer o concurso, leva 1 ano para chamar, ele chega lá no último dia do treinamento e fala que não quer. Então, isso agiliza a saúde. Se está errado, tem que tirar. Mas que eu sou muito a favor disso. E pelo WhatsApp... Eu queria reforçar a fala do Eduardo, porque houve uma falha também no monitoramento do cumprimento do contrato. Eu também sou a favor desse tipo de parceria e, por exemplo, o Estado do Espírito Santo, ele melhorou muito a saúde, né, com esse tipo de parceria nos últimos anos. Aqui pelo WhatsApp, o Cláudio Gamberini está dizendo que, na opinião dele, terceirização é fonte de corrupção, é fonte de emprego para chegados de políticos. Ninguém fica sabendo de vagas nessas terceirizações. Por que não usar um sistema de processo seletivo que é claro e faz com que todos participem com currículo? Bom, ô Sapori, grávida e bebê morrem por bala perdida no Rio de Janeiro. Por aqui, mulher cansada de apanhar mata companheiro a facadas. Foi em Contagem. Tá, o Rio de Janeiro, sendo o Rio de Janeiro na segurança pública, né? Infelizmente, mais do mesmo, mais uma vítima inocente. É impressionante a somatória diária, semanal, mensal, anual, né, de balas perdidas que vitimizam os moradores das periferias, né, urbanas, né, das periferias sociais da cidade, da região metropolitana do Rio de Janeiro, confirmando o que a gente já tem dito aqui, muita gente já tem falado já há muito tempo, esse modelo de enfrentamento com o tráfico de drogas que a polícia do Rio de Janeiro faz, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, é um erro grosseiro, é um equívoco, não funciona, não dá resultado, não reduz a violência, eles não conseguem controlar o tráfico como eles pretendem. Nós estamos completando agora há pouco mais de um mês da tragédia, né, daquela chacina do Jacarezinho. E o que mudou no Rio de Janeiro? Não mudou nada. O Jacarezinho continua nas mãos do Comando Vermelho. Então, é preciso mudar a forma de enfrentamento do tráfico de drogas. E o modelo é a ocupação territorial. É o que o Rio de Janeiro começou a fazer bem há 10 anos atrás, através das unidades de polícia pacificadora. Eles, infelizmente, Eustáquio, acabaram com um projeto que estava dando bons resultados. Infelizmente, o Rio de Janeiro tinha um caminho muito e claro, né, de minimizar o problema, mas destruiu o que estava construindo. É lamentável, reafirmando que o Rio de Janeiro não sirva de exemplo para o resto do Brasil. Não é pelo enfrentamento com o tráfico, não é através de uma guerra particular entre polícia e criminosos que nós vamos resolver esse problema. Ô, Júlio Moreira, no caso do Rio de Janeiro, parece, a impressão que tem que não vai ser o último caso, né, de bala perdida matando inocentes. Eustáquio, são 2 casos separados aí. No caso aqui de Contagem, é mais uma tragédia, né, dessas que a gente está vivendo nos últimos tempos aí, que nós noticiamos sempre aqui na Itatiaia, e é uma situação que deixa triste, né, uma tragédia familiar muito complicada, uma tragédia social, enfim, não sei nem como que eu conceituo isso. No caso do Rio de Janeiro, Eustáquio, não é bom a gente ficar trazendo experiências pessoais para o Conversa de Redação, não, mas
Eu queria contar um caso para vocês, para o ouvinte que não está muito por dentro do que é o Rio de Janeiro hoje em dia, ter uma noção. Naquela prisão do Crivella, estava aqui na Itatiaia de manhã, e aquilo estourou. E eu liguei para 2 amigos no Rio de Janeiro. Um que é repórter, porque eu vi ele nas imagens da TV, eu falei, opa, vou pegar, ver o que está acontecendo. Ele está lá em loco, né? Então a gente pega o sentimento melhor. E para um amigo advogado que mora lá também. Quando eu liguei para o amigo advogado, era de manhã, e eu escutei algum barulho. Aí eu brinquei com ele assim, pô, tá tendo jogo essa hora aí, se o Flamengo tá jogando essa hora aí no Rio de Janeiro? Ele falou, não, Júnior, tá acontecendo um tiroteio aqui. E ele mora em área nobre do Rio de Janeiro. Só que ele falou com uma naturalidade tão grande que estava acontecendo um tiroteio ali, e ele estava conversando comigo como se nada tivesse acontecendo, que eu me assustei. Como um cidadão, um trabalhador, que está ali e já normalizou a situação de uma cidade que vive em guerra, gente. O Rio de Janeiro vive em guerra. Por isso, Eustáquio, que eu concordo com você que essa não foi a primeira, lógico que não, e não vai ser a última vez, né? O Rio de Janeiro virou uma praça de guerra, a gente fica apavorado com a situação que acontece lá em Israel, na faixa de Gaza, aquela confusão toda, mas a gente tem um exemplo muito parecido aqui, muito pertinho da gente. Ô Eduardo Costa, aqui pelo WhatsApp, o Alessandro diz o seguinte: bala perdida só acha pobre, morador de comunidade e pessoas negras. Matam sem pudor. Mas são essas pessoas que estão lá onde tem o tiroteio. Lamentavelmente. Sobre o caso de Contagem, se tudo que a Polícia Militar, numa primeira investigação, primeiro levantamento, informa, tiver certo, foi o dia da caça, né? É aquela velha história, o cara de madrugada cisma que quer sexo. Como a mulher explica para ele que não é não, e ele não entende, ele parte para a agressão. O filho entra e começa a bater no filho. A mulher pegou uma faca desesperada e enfiou nele, matou. Se isso se confirmar, até porque ele tem já ocorrências de lesão corporal e violência e ameaça na polícia, ela não vai ficar um dia na cadeia. Agora, o caso do Rio é de cortar o coração. Uma jovem mãe, recém-grávida, que atuava como modelo, uma moça linda. Por essas e outras, o Sapori citou aí a experiência do Beltrame, que era o secretário de Segurança do Rio, que era maravilhosa e deu errado depois que ele saiu. Aqui nós temos algo semelhante, implantado na mesma época, até antes, na época que o Sapori passou pela secretaria, dessa aproximação da polícia com os aglomerados, que aqui funciona. Por essas e outras, Eustáquio, é que toda vez que um policial nosso, especialmente o militar, errar, nós vamos cobrar. Mas hoje, 9 de junho de 2021, quando a nossa gloriosa Polícia Militar, a Milícia de Tiradentes, completa 246 anos, a gente tem que agradecer a Deus dela estar em todos os municípios fazendo o trabalho que ela faz e dar força para ela, muita força para o crime não chegar aqui ao patamar que chegou no Rio e que está chegando a Salvador e outras grandes cidades. Força para a Polícia Militar e hashtag contra o crime. Ô, Rita Mundim, são raros os casos que a gente ouve falar de redução dos índices de criminalidade, né? Pois é, Eustáquio, eu ia começar meu raciocínio exatamente por isso. São 2 exemplos que se intensificam, que estão aumentando. E são 2 tristes exemplos. O Rio de Janeiro é um péssimo exemplo e, infelizmente, é um cartão postal do Brasil, o que intensifica, né, a nossa má imagem no cenário internacional e principalmente em relação ao turismo, né? Mas voltando aos 2 casos, então, tanto o Rio de Janeiro quanto o caso da mulher, né, que matou o marido, a gente viu uma pesquisa agora que na pandemia, as mulheres acima de 16 anos, 1 em cada 4 mulheres sofreram algum tipo de abuso. Como o Eduardo bem disse, chegou o dia da caça, né? Então, mas infelizmente, são 2 exemplos de coisas que estão se intensificando, infelizmente, no Brasil. Então, a gente tem que estruturalmente combater o feminicídio, os abusos contra as mulheres, e o Rio de Janeiro, eu acho que deveria ser um caso de estudo nacional, tinha que se criar um comitê para combater essa violência do Rio, que vai tomando uma proporção que, como disse bem o Júnior, é uma coisa que está virando um modus operandi típico do Rio de Janeiro, né? E isso é muito triste. E, aproveitando o Eduardo, tenho muito orgulho de ser mineira, de morar em Minas
e de termos uma polícia que atua tão bem na defesa dos mineiros. Então, parabéns para a Polícia Militar de Minas Gerais, que é um exemplo de eficiência no Brasil. Eduardo, não acaba a polêmica sobre a realização da Copa América aqui no Brasil. O cartão de crédito Mastercard desiste de expor a marca durante a disputa do torneio e o Supremo deve decidir amanhã se barra ou não os jogos no Brasil. Eu falei que o Bolsonaro estava caçando Indaca, né? Olha a Indaca aí. Olha a encrenca aí. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele devia ser Supremo Tribunal Federal de Marte, né? Tem tanta coisa para resolver. Aí a questão da violência que nós estamos falando. Cuida disso, gente. A única coisa que o nosso Supremo fez em relação à violência na pandemia foi uma canetada do Fachin proibindo operações em aglomerados. A brincadeira é dispêndio de energia demais por nada, Eustáquio. Já dizia Neném Prancha, futebol é só um jogo, gente. Ô, Júnior, o que será que o Supremo vai decidir? Qual será o rumo? Você imaginou o Supremo barrar os jogos aqui? Que confusão que vai dar, hein? Eu acho que eu precisava de meia hora para falar sobre esse assunto, sabe? Tem tanta coisa nisso aí, mas em respeito a Rita e o Sapori precisam falar um pouquinho também sobre o assunto, eu vou ser muito rápido. Primeiro, a questão do patrocinador. Nós vivemos num mundo de cancelamentos, né? Qualquer coisa que a gente falar errado aqui, amanhã a gente acabou nossa carreira e pronto, e ninguém quer saber mais. O mesmo acontece com as empresas, elas estão com muito medo de entrar nessa polarização. Eu até entendo a Mastercard. Sobre a questão do STF, tem coisa muito mais importante. Será mesmo que o STF tem que entrar nesse jogo? Entrar também nessa polarização? Eu sei que o STF é provocado, mas, poxa, não precisa, né? E para você, Sapori? Eu vou concordar com os meus colegas. Eu também sou contrário à realização da Copa América, eu já manifestei isso aqui na semana passada. Né? Ela está num momento inadequado, não é no momento de risco da terceira onda da pandemia, não tem como fazer esse torneio. Foi uma decisão equivocada do presidente da República. Mas o Supremo Tribunal Federal, isso não é atribuição do Supremo, né? Isso não é uma questão constitucional. Né? O Supremo é uma instância do Judiciário que deve decidir no que diz respeito ao respeito à Constituição. Então, o Supremo não tem que entrar nisso. Espero que amanhã prevaleça o bom senso. A maioria, né, dos membros do plenário decida que não lhes cabe, né, não lhes cabe impedir a realização do torneio. Isso não é uma atribuição jurisdicional dessa instância do Judiciário brasileiro. Né? Precisava chegar à justiça para você, Rita Mundim? Claro que não, né, Eustáquio? O Supremo está virando o VAR do Brasil. Tudo que acontece, manda para o Supremo analisar, é o VAR. E enche o saco, demora, atrapalha a partida, fica todo mundo irritado. Então, eu acho que o Supremo está querendo virar o VAR de qualquer coisa que aconteça no Brasil. Manda para o Supremo e fica a população aqui com um grito na garganta, esperando o Supremo analisar o VAR. Que perda de tempo, que perda de dinheiro público, pelo amor de Deus. Agora, pode Libertadores, pode Campeonato Brasileiro, pode Campeonato Estadual, os jogadores que vêm para a Copa América jogam na Europa, está todo mundo vacinado. Então, é uma perda de tempo, uma politização excessiva de tudo. Então, chama o VAR e vamos esperar. Enquanto a gente espera o VAR, o tempo vai passando, a economia vai se debilitando, então fica um país aí à mercê do VAR. Eustáquio, diga. Outra frase do Soleudino, meu pai, para o Supremo. Caça-civismo! Só uma frase para fechar aqui, ó. Nós politizamos cultura, remédio, educação. Nada deu certo. A gente está politizando o futebol. Vai afastar ainda mais a seleção brasileira do torcedor, que já está, né? Essa relação já está bem quebrada. Final do Jornal da Itatiaia, a primeira edição desta quarta-feira. Ótimo dia a todos.